E aí, oitavo ano, a gente vai falar rapidinho sobre alguns pontos do nosso último conteúdo, que fala sobre como que era o Amapá no início do século XX. Nós vamos fazer análise de um documento histórico, um documento retirado de um livro, bora dizer assim, um livro, né? Almanaque Administrativo, Mercantil e Industrial. Mas é o seguinte, esse livro, como tu vê, ele não foi feito no Amapá, então ele descreve alguns estados brasileiros na visão econômica. Esse trecho foi tirado deste site. Tem a referência para te ter em mente que a gente não tira nada da nossa cabeça. É tudo feito através de estudos, leituras e análises de documentos, parecidos com esses às vezes. Professora, para que tanta letra? Não gosto de ler, mas aprenda, meus amores, vocês têm que ler. Nós temos que pensar o seguinte: esse texto descreve o estado do Pará, não descreve o estado do Amapá. Por que, professora? Ele descreve só o Pará, se a gente está falando sobre o Amapá? Porque na época não existia o estado do Amapá. A gente pertencia a um outro lugar, que era o Pará, sacou? E essa descrição, como foi dito anteriormente, é de 1901, século XX. Como é que eu sei que é século XX? Pega os dois primeiros. 19, soma com mais um, 20. Esse texto, ele acaba descrevendo quais são os municípios que fazem parte do Pará. E ele cita realmente, a partir da palavra Abaeté, os municípios que faziam parte do estado do Pará, tá bom? E eu vou falar só alguns mais conhecidos, para te não ler tudo. Abaeté é um bem conhecido, existia o município de Cametá, Breves, município de Chaves, município de Gurupá, Guamá, quase todos esses aqui vocês conhecem. E eu tenho certeza que pelo menos um de vocês veio de um desses municípios bem aqui. E ele inclui como município do Pará, Macapá e Mazagão. Professora, eu já sei disso, eu já sei que no Amapá, que Macapá, Mazagão ainda não pertencia ao Pará. Só que agora a gente está vendo através de um documento histórico. É muito melhor tu procurar as informações do que tu só receber em um livro, porque aí tu tira tuas próprias conclusões. Nesse documento, a gente vê que Macapá e Mazagão são um dos municípios do Pará, porque, como eu falei, não existia o Amapá, nem existia ainda o território federal do Amapá. Ainda mais para baixo, após ele citar quais os municípios do Pará, ele ainda cita quais os municípios mais importantes. Além de Belém, para nossa surpresa, um dos municípios mais economicamente, né, mais importantes do Pará é Macapá. Macapá que fica, presta atenção, às margens do Rio Amazonas, faz fronteira com um lugar que é posse de um país industrializado, que é a Guiana Francesa, fica realmente, estrategicamente, mais próximos de outros postos comerciais. E esse texto, esse documento, ele é um documento que fala somente da importância econômica. Tu não vai ver nele citação de como eram as pessoas. Tanto porque ele vai citando depois quais os produtos mais exportados. Aonde que eu vou encontrar isso aqui, professora? A partir desse ponto bem aqui, quando fala da exportação de produtos. E tu percebe que ele não está falando de ouro, de diamante. Na época, os produtos mais exportados do Pará eram de cunho extrativista ou vegetal, frutas, cocos, raízes, açúcar, arroz, ou de cunho animal, que tu percebe os peixes, as peles, as tartarugas. Com isso, ele tenta colocar um adjetivo. Qual é a importância mesmo do Pará? Pará é um lugar industrioso. Como assim, professora? Lembra de indústria, trabalho capitalista, geração de lucro. Para esse almanaque, para as pessoas que elaboraram esse almanaque, Pará, mesmo sendo um lugar distante, deveria gerar riqueza através de sua rica flora, de sua natureza. Logo, ele não menciona, claro,
a cultura local, as pessoas, as condições sociais. E o que falta nesse, a gente vê nas fotos antigas de Macapá. A primeira foto, antes disso, para te saber, a maioria dessas imagens foi tirada desse blog, o Porta-Retrato, datado de 1908, segundo o blog, de um projeto que teve do governo paraense de trazer para cá um fotógrafo que eu não achei o nome. E ele tirou muitas fotos da nossa cidade. Essas são as lavadeiras, mais ou menos ali no Igarapé das Mulheres. E a gente percebe que são mulheres, lógico, de origem africana, são afro-brasileiras, que lavavam as roupas para si, para suas famílias, para gerar renda para suas famílias. Então são mulheres ativas e que ficava a cargo dela também cuidar das crianças. E para uma criança tudo é uma diversão. Imagine ir para a beira do rio. Já iam brincando, com certeza. Mais para frente, a gente vê a imagem da mesma data do conhecido Poço do Mato, que é o antigo poço que fica lá no bairro do Laguinho. Esse poço existe, mas ele está interditado, ele não é mais utilizável. Ele gerava sobrevivência para as pessoas, porque era de lá que as pessoas poderiam tirar água potável. Não tinha nenhum tipo de tecnologia para fazer isso, tudo era feito braçalmente. Tu percebe que algumas pessoas estão com baldes em cabeças e ombros, tem homens, tem mulheres, tu vê a mata bem densa ao redor. Esse lugar hoje, ele é bem urbanizado, o Laguinho não é considerado um dos bairros periféricos, é considerado um dos bairros centrais, mas quem fazia uso eram pessoas de baixa renda. Essa imagem é bem conhecida, tem no nosso documento, tem no nosso conteúdo, perdão. É mais ou menos onde hoje fica a Praça Veiga Cabral. Tu vê os casarões, uma área ampla, bem vegetação, tu não vê carros circulando, as casas, elas eram geralmente de madeira. Assim como essas imagens aqui, essa imagem aqui, que retrata o local onde fica a igreja de São José de Macapá. Tu vê alguma população em frente, como elas estão reunidas, talvez elas tivessem se preparado para tirar foto, mas quais as informações que a gente pode retirar? A ruralidade da nossa cidade, ainda os casebres de madeira, não tão pequenos, com muitas janelas, uma densa área de vegetação atrás, tá bom? A gente vê também essa luminária aqui. Ela está representando a falta de industrialização que tinha aqui na nossa cidade. Ainda não era estado, ainda não era território, ainda não tinha um governante em Macapá representando o Amapá. Essa luminária, ela era acendida manualmente com líquido combustível, que nem é feito ainda em muitos interiores do nosso estado. Esse senhor, ele foi o primeiro acendedor da iluminação pública de Macapá. Não é basicamente início de século XX, mas eu trouxe para vocês só para te pensar que tipo de profissões também existiam. Se a gente viu as lavadeiras, um trabalho feminino, entre aspas, né, mas que era direcionado às mulheres, a gente vai ver um trabalho direcionado aos homens, acendedor de iluminação. Os postes hoje são acesos automaticamente. Mas lá pela década de 40 e pouco, precisava que alguém fizesse isso, tá bom? A última imagem representa um dos últimos casarões da nossa cidade, que eram residências, às vezes coletivas, bem amplas, que tinham mais compartimentos que os outros lugares, ficava bem na beira da nossa cidade. Essa aqui fica mais ou menos onde fica a Praça Zaguri. Tem muitas pessoas, muitas crianças, a gente pode supor que essas pessoas moravam nesses casarões. E bem ao meio a gente tem uma casa comercial,
Só que não existiam tanto dinheiro. As maiores transações comerciais que eram feitas em lugares como esse, ou só nesse lugar, eram basicamente através de trocas. Era muito difícil tu ter o dinheiro em espécie circulando. Então as pessoas trocavam as mercadorias, o que precisavam, por algo que elas tinham em excesso. Então na imagem tu vê um dos pontos estratégicos da nossa cidade, que é o Rio Amazonas. Muito obrigada, eu espero que vocês leiam bem os conteúdos, tirem dúvidas nos nossos fóruns, que isso aqui foi só o resumo do resumo do resumo resumido. Beijo!